Ora, bom dia a todos, Boker Tov. Depois de um momento de reza, ok? Na reza da manhã de Shacharit, terminei agora, ok? E vou aproveitar então para seguir, ok? Com o estudo, ok? Da continuação daquela questão de Deus ter feito o homem ao oitavo dia. Nós vamos abrir a Torá mais uma vez, ok? E vamos desta vez abrir a Torá no livro de Gênesis 17, ou Bereshit, capítulo 17. Capítulo 17, no verso 12. Que nos diz assim: com a idade de 8 anos, com a idade de 8 dias será circuncidado entre vós todo o varão, nas vossas gerações, o escravo nascido em casa e o comprado pela prata, todos os filhos do estrangeiro que não seja da tua semente, tem de ser circuncidado o escravo nascido em tua casa e o comprado por tua prata, e será minha aliança em vossa carne, para uma aliança eterna. E o varão incircunciso, que não se circuncidar, sua carne do seu prepúcio, essa alma será cortada do seu povo. Minha aliança quebrou. Bem, temos aqui a questão, ok, do oitavo dia da Brit Milá, da circuncisão. Então sabemos que Deus nos deu o oitavo dia. O mais interessante de tudo é que os nossos sábios, os nossos rabinos, ok, eles não conseguem afirmar, não conseguem dizer porque é que Hashem exige o oitavo dia, ok? Então vamos debruçar-nos sobre esta questão. Por que o oitavo dia? Não se pode fazer, poderias fazer uma aliança com Hashem, ok? Em qualquer outro dia, não é verdade? Acho que sim. Não havia grande... tenho o tefilim, o meu tefilim está torto agora. Vou mover-me por causa daqui disto. Bem, continuando. Podia-se fazer aliança em qualquer dia, mas Deus exige especificamente o oitavo dia. Ora, se nós formos analisar o porquê que o Eterno exige especificamente a Brit Milá, o oitavo dia ao povo de Israel, nós vamos entender que na realidade o oitavo dia tem uma importância perante Hashem, perante Deus, uma importância muito, mas muito elevada. Porquê? Vejamos uma coisa. O homem, segundo a Torá, ok? O homem foi imaginado por Deus, né? No capítulo 1 de Bereshit, no capítulo 1, no verso 26 e 27. Né? No 26 diz, façamos o homem, e no 27 nós vemos que Deus diz, criou o homem. Logo sabemos que isso tudo é feito, okay? Como eu falei já, no mundo da emanação, okay? No mundo da Atzilut, no mundo da emanação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esses dois versículos, okay? Deus está potencializando, okay? Está proferindo aquilo que verdadeiramente ainda irá acontecer. E nós entendemos depois no capítulo 2, no versículo 7, em que diz, e Deus formou o homem, aí sim, vemos que na realidade, se nós vemos pela cronologia do que a Bíblia diz assim, e vamos até podemos ir lá abrir Gênesis 2, capítulo 7, para nós debruçarmos um pouquinho mais sobre isto. Diz assim, vamos começar no 2.1, pode ser no 2.1 mesmo até, para que entendamos melhor. E acabaram-se de criar os céus e a terra e todo o seu exército. Em primeiro lugar, vamos entender uma coisa. O que é os céus e a terra e o seu exército? Ok? Nós sabemos muito bem que o Eterno diz em Devarim, que agora não me recordo bem o capítulo nem o versículo, mas diz assim, eis que eu convoco os céus e a terra para serem minhas testemunhas contra vós. Ok? Ora bem, se Deus diz em Deuteronômio que convoca os céus e a terra para serem testemunhas contra nós, seres humanos, ok? Então quem seriam as testemunhas de Hashem? Logo aqui fala como sendo o exército de Deus. Porquê? Porque se nós analisarmos o que significa, porque é que significa exército de Deus? Significa aquilo que tem influência sobre o ser humano. E o que é que tem influência sobre o ser humano? O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas,
ok? A natureza, tudo isso tem influência sobre o ser humano. Como é que eu posso dizer isso? Porque a própria Torá nos afirma isso. Quando Caim mata Abel, ok? O que é que Deus diz? Pois agora a terra cuidará de te castigar. Então dá para entender que na realidade, ok? O exército de Deus, nada mais, nada menos que é a própria natureza. Aquilo que Deus criou. O sol, a lua, as estrelas, porque tudo isso influencia na terra. Okay? Então, todas essas coisas são aquilo que Deus chama como sendo o exército contra nós. Okay? Então, quando Deus diz acabaram de criar os céus e a terra e todo o seu exército, está falando do quê? Da terra, dos céus e tudo que existe nos céus e o que existe já na terra. Ok? É isso que Hashem chama como sendo os exércitos de Deus. Não está ali influenciado ou incluído nem o homem, nem o animal. Ok? Nem o homem nem o animal. Porquê? Porque até mesmo contra o animal, ok? Essas coisas são também consideradas como o exército de Hashem. Porquê? Porque eles interferem até mesmo na vida do animal. Ok? Então sabemos que quando Deus diz aqui os exércitos, né? Como diz aqui, todo o seu exército, sabemos então que Deus está-se a referir a quem? À natureza, à terra em si, ok? E aquilo que Deus criou lá em cima nos céus. Os planetas, o sol e a lua têm influência sobre o ser humano, ok? Então vemos que quando Deus terminou os céus e a terra e o seu exército, terminou Deus no dia 7º. Ora, se Deus terminou no dia 7º, ok? Aqui o dia 7º quer dizer o quê? No finalzinho, né? No finalzinho de sexta-feira, ok? Porque nós vamos ver depois, e foi tarde de manhã, e conseguimos entender o que é que significa o dia 7º. E diz assim, e Deus cessou no 7º dia a obra que fez, ok? E descansou. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus fez para fazer. Okay? Então o que acontece? O 7º dia para Hashem, okay, é um dia de descanso. Por isso é um dia que Deus abençoou, que Deus o santificou. E então diz assim, e estas são as origens dos céus e da terra. É engraçado que Deus não está aqui falando que estas são as origens dos céus, da terra, do ser humano e dos animais. Não, só diz que estas são origens dos céus e da terra. E porquê dos céus está falando em primeiro lugar e a seguir vem a terra? Porque na realidade as coisas lá de cima, ok? Está a entender? Foram criadas muito primeiro que a própria terra. Se nós seguirmos depois a lógica das coisas, vamos entender isso. Ok? Depois diz assim, ora, onde é que eu estava? Estas são as origens dos céus e da terra. No versículo 4, continuando no versículo 4. E da terra, ao serem criados, toma bem atenção, ao serem criados no dia de fazer. Quer dizer, então nós vamos ver que a palavra criados está em primeiro lugar e a seguir vem logo o dia de fazer. O que é que isto quer dizer? Eu crio. Deus criou todas as coisas. Está a entender? Deus criou todas as coisas em sua mente, projetou tudo aquilo, ok? E depois vai começar a executar aquilo que na realidade, ok, Hashem quer fazer, como diz aqui. Diz assim, o eterno Deus, né, ao dia de fazer, o eterno Deus, a terra e o céu. Como vêem, a terra e o céu. E depois diz assim, e toda a planta do campo, antes que houvesse, quer dizer o quê? Que não havia ainda planta do campo e da terra, e toda a árvore do campo, antes que germinasse, quer dizer que a árvore ainda não tinha germinado. Ok? Depois diz assim, porque não tinha feito chover Deus o homem sobre a terra. E o homem não existia para cultivar a terra. Então quer dizer o quê? Deus não havia feito chover sobre a terra, né? Porque o homem não havia para cultivar a terra. Então o que acontece? Que vemos que há um tempo aqui em que na realidade a terra esteve sem a presença do homem. É um dia realmente ordinário. Isso não podemos afirmar. Se na realidade a criação levou realmente dias a fazer. 7 dias, pode ser 7 dias, mas a Torá diz que um dia para Deus são como 1000 anos para nós. Por isso, não podemos afirmar, então será que a Terra realmente teve 1000 anos,
sem a presença do homem, ok? Não podemos afirmar, mas uma coisa sabemos, que Hashem no 7º dia descansou, ou até mesmo pode ter sido no 7º milénio, ok? Ou até mesmo pode ter sido no ano 70, a gente não sabe, ok? Os dias em si, concretos da criação, ninguém sabe, ok? Eu sei que já li na Torá uma semana de 7 anos. Ora, se está lá uma semana de 7 anos, então quer dizer que cada dia de semana seria um ano, né? Mas isso são coisas, são contas, ok? Que ficam para Hashem e não para nós. Mas voltando aqui à questão, diz assim: e o vapor subia da terra, regava toda a face da terra, ok? Então, um vapor saía da terra e regava a terra, mantia-a úmida, mas não era o suficiente para fazer brotar todas as coisas que eram necessárias brotar e a vida que era necessária brotar. Depois diz assim: e formou Deus o homem. Então depois aí vemos que formou Deus o homem do pó da terra. Então quer dizer o quê? Se no 7º dia Deus descansou, ok? E depois diz que formou Deus o homem, o que é que entende-se? Logo dá para entender que realmente isto refere-se a quê? O 8º dia, ok? Porquê o 8º dia? Porque é que se entende que seja o 8º dia? Por causa também da Brit Milá. Porquê é que Deus quer o 8º dia como lembrança de alguma coisa? O 8º dia, nós vemos ali na Brit Milá, que Deus exige que seja o 8º dia, o dia da aliança. Então será que esse dia não se refere realmente à aliança que Deus fez com Adão quando o fez, quando o criou, quando o formou na realidade? Ok? Devemos pensar um pouquinho nisto. E diz assim então, no versículo 7, né? E formou Deus o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e o homem foi feito alma viva. Então quer dizer que lá atrás no capítulo 1 não temos a palavra formou, mas temos a palavra façamos e depois temos a palavra criou. Na realidade a gente sabe, ok, que façamos é uma intenção, né? Vamos fazer isto quem? Deus está falando para os anjos, vamos fazer o homem, ok? Depois criou significa o quê? Eu crio um plano, é verdade. Eu para fazer qualquer coisa eu tenho que criar um plano, depois executar esse plano. Então aí está, nós vemos que Deus lá criou um plano. E nesse plano que Deus criou, como eu já falei, okay, Deus abençoou o homem. Quer dizer, o verso 26 e o verso 27 do capítulo 1 é as bênçãos que Deus decretou para o homem. Aquilo que o homem ia ser, aquilo que o homem ia ter, aquilo que o homem iria fazer. Okay? Então quando o homem é formado, aqui no capítulo 2, já está sobre ele todas estas coisas. O homem já é formado com todas estas forças, com todas estas energias, com todas estas bênçãos de Hashem sobre o próprio homem. Ok? Por isso é que vemos lá no verso 26 e 27 isso mesmo. Ok? Então entendemos que na realidade depois Deus realmente fazer o homem, ter feito o homem, concretamente formou o homem, nós vemos que Deus planta um jardim oriente. Oriente de onde? De onde o homem foi criado. Ok? Então, possivelmente, onde é que o homem foi criado? Em Jerusalém, em Israel, a Terra Santa. Por isso é que ela é sagrada. Ok? Deus tirou o homem de Jerusalém e o colocou ao oriente. Ok? No jardim do Éden. Depois vemos aqui o seguinte. O oriente colocou-lhe o homem que formou. Vemos aqui a palavra, novamente, formou. Deus diz que colocou o homem que formou. Não diz lá que colocou o homem que criou. Nós vemos aqui a palavra e Deus colocou o homem que formou no jardim do Éden. Não está lá a palavra que o homem que criou, mas está que formou na realidade. Então, realmente a palavra formar, ela nos diz algo bem mais elevado. Ok? E formar significa, como eu disse, no mundo da ação, no mundo da Asiá, neste mundo a qual nós vivemos. Hashem formou o homem neste mundo a qual nós vivemos. Ok? E continuando, o homem que o formou, e depois diz assim, e fez brotar Deus, eterno Deus, na terra da árvore, cobiçável à vista, boa para comer, e a árvore da vida estava no meio do jardim, e a árvore do saber do bem e do mal. E um rio que saía do Éden para regar o jardim, e ali se espalhava e se convertia em 4 cabeceiras. E o nome dele é Pishon, o outro é o que rodeia toda a terra de Rábil, onde há ouro,
e o ouro dessa terra é bom, não interessa, vamos passar esta parte que isto já se falou, num terceiro rio e por aí afora. E vamos ver aqui agora uma coisa muito interessante, que é no versículo 15, diz assim: e tomou o eterno Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar, para guardar. Então vemos que na realidade o homem tinha que executar um trabalho, era cultivá-lo e guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres morrerás, disse o eterno Deus. Ok? Então nós vemos que na realidade, ok? Na realidade, nós vemos que o eterno Deus, ok? Pôs o homem no jardim do Éden e deu mandamentos. Okay? Agora, o mais interessante aqui é no versículo 19, e diz assim: e formou o eterno Deus da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como o chamaria, e tudo quanto o homem chamaria, alma viva, esse seria o seu nome. Então dá para entender que nem até mesmo o animal tinha sido criado. Mas Deus diz lá: e produz à terra vida, alma, répteis, tudo. Quando a Torá nos está a dizer que Deus diz e produz à terra, é aquilo que realmente vai acontecer. Deus está lançando uma palavra no mundo da aciá, no mundo da ação, ok? Para realmente vir a acontecer. Ok? E então o que é que Deus está a querer dizer? Quando Deus diz e produz à terra isto e aquilo e aquilo outro, os animais, né? Répteis e tudo mais, Deus está a dizer, a lançar essa palavra para a terra, a dizer: terra, tu vais produzir isto. Porquê? Porque sabemos que na realidade, ok, a criação não só trabalhou-se ou cansou, né, o universo em si, a criação, ok, mas também a própria terra. A própria terra foi-se moldando, foi-se modificando, foi-se transformando. E será que a terra também não se cansou? A Torá diz que sim. A Torá diz que sim. A própria Torá, ela afirma isso, que nós temos que fazer o Shabat para dar descanso a quem? À terra. O ano de Shabat para dar descanso a quem? À terra. Então, quando Deus diz que a terra produz animais, Deus está dizendo para a terra, ela vai produzir, ela terá que ajudar a Hashem a fazer isso. Então há uma função da própria terra. Okay? Então vemos que na criação de todas as coisas, okay, as coisas vão se movendo, vão se transformando, vão se modelando. Isso é um trabalho. Okay? E isso cansa. Pensamos nós que não, no olhar do ser humano vago, longe da espiritualidade, longe das coisas da Hashem, não entende que a terra se cansa, que a terra sente dor, que a terra se cansa, que a terra se fadiga. A terra sente o pecado do homem. O homem fora da espiritualidade, que não vive a espiritualidade, não entende, não consegue chegar lá. Mas nós que vivemos a espiritualidade, nós que temos temor de Hashem, nós que queremos verdadeiramente obedecer a Hashem, vemos essa espiritualidade. E nós sabemos que na realidade essas coisas são assim mesmo. Então, voltando a falar aqui, então o que é que diz aqui? E Deus formou o animal do campo. Qual é o animal do campo? Todo o animal que Deus fala lá no capítulo 1 foi formado. A ave do campo, a ave dos céus também foram formadas. Está a entender? Todo o animal do campo, répteis, tudo foi formado. Ok? Após o quê? Após o homem existir. Está a entender? Porquê? Porque as coisas que Deus faz é o seguinte: eu faço uma coisa para que a outra que vier a seguir se adapte a essa coisa que já existiu, e a coisa que existe se adapta à coisa que irá existir. Assim é. É como, por exemplo, assim, eu se quiser fazer um carro, eu tenho que criar peças que se adaptem a outras peças. E as outras peças já tinham feito se adaptem a essa peça que vai ser criada. Assim é as coisas de Hashem. Deus é igual. O mundo, a criação do mundo é feita da mesma forma. O que já existia teve que se preparar para aquilo que iria existir. E aquilo que iria existir ia encaixar-se naquilo que já existia. E então aí está.
Por isso a ordem certa está aqui. Ok? Então sabemos que o homem já existia e Deus cria o animal, forma o animal. Porquê? Para que o animal adaptasse ao homem, o homem adaptasse ao animal. Por isso é que Deus diz que o homem ia dominar sobre o animal. Porquê que o homem ia dominar sobre o animal? Porque o homem seria feito primeiro que o animal. Porquê que o homem é a cabeça da mulher? Porque o homem foi feito primeiro que a mulher. Está a entender? E a cabeça é quem governa, a cabeça é quem manda, a cabeça é quem dirige. Não é verdade? Então, somos nós que conduzimos, dirigimos o animal, a vida dos animais. Ok? Até um certo ponto. Depois, claro que a maldade do homem se tornou tanta que Deus depois mudou no dilúvio a condição entre o homem e o animal. Mas isso não interessa. O que interessa aqui é que Deus formou o animal. Ok? Então, para entendermos mais a importância realmente, ok, do sétimo dia, porque é que Deus até ordena, ok, Deus até ordena, ok, no ano sabático que o homem não faça nada. Para quê? Para dar descanso à terra. Para quê? Para que a terra se lembre do dia da criação. Deus quer que todo o ser criado por Ele, tudo aquilo que é criado por Hashem, se lembre do dia da criação. E como pode se lembrar do dia da criação? Como? É com isto. Porque Deus quer que o homem se lembre do Shabat, do dia de descanso de Hashem. Deus quer que a terra se lembre do dia de descanso de Hashem. Deus quer que a terra se lembre do dia que ela própria descansou. Ok? Então, esta é a realidade. Então, com estas coisas todas, nós conseguimos entender o porquê do oitavo dia da Brit Milá, o porquê do dia do ano sabático, do descanso, o porquê do dia de Shabat, do descanso. Ok? Tudo isto, Deus está-nos a dar uma mensagem. Qual é a mensagem? É que na realidade o ser humano não existia no sétimo dia. E porque o ser humano não existia na Terra no sétimo dia, então o ser humano é obrigado a descansar. E porque o ser humano não existia no sétimo dia, o homem é obrigado a guardar o ano sabático. E porque na realidade o homem foi criado no oitavo dia, Deus ordenou a Brit Milá, a circuncisão ao oitavo dia, a todo Am Israel, a todo o povo de Israel e a todos aqueles que se tornariam descendentes de Abraão. Quer dizer o quê? Todos aqueles que vão ser convertidos, que se querem converter ao judaísmo, são obrigados a fazer a Brit Milá. Claro que eles já não fazem no oitavo dia, lógico. Mas a ordem de Hashem para o povo de Israel é que todo macho ao oitavo dia seja circuncidado. Ok? Então, esta é mais uma das pequenas provas. Mais luz virá à nossa mente, mais luz se abrirá aos nossos olhos, porque Deus está abrindo cada vez mais e mais a janela da sabedoria, a janela do conhecimento. E é como o próprio Salomão diz, no livro de Provérbios, Mishlei diz o seguinte: a sabedoria anda em qualquer lugar, é só preciso buscá-la. Mas como se busca a sabedoria? Primeiramente, através do temor. Quem tem temor de Hashem, Deus o faz sábio. E eu tenho por certo uma coisa: se o ser humano verdadeiramente ganhar este temor de Hashem, temor mesmo de Hashem, eu tenho por certo que Hashem fará essa pessoa sábia, uma pessoa entendida das coisas de Hashem. E então Deus, Hashem, okay, está nos dando a oportunidade, okay, de realmente conhecermos um pouco mais. Se vai abrindo cada vez mais e mais a luz aos nossos olhos, para que possamos entender cada vez mais a criação. Aquilo que é difícil de entender, aquilo que é muito complicado de entender, na realidade, Hashem nos faz entender pela meditação, pelo estudo. Quanto mais estudamos a Torá, mais Hashem nos faz entender. Para que vejam, olhem como é que está a minha Torá. Está toda, folha já caído. Porquê? De tanto folhear ela, de tanto estudar ela. Ok? Eu termino esta aula para que ela não se alongue cada vez mais, ok? E shalom a todos, ok? Boker Tov a todos, shalom, shalom, Am Israel, e viremos então mais uma vez com outro estudo, continuando este raciocínio, ok? Bezrat Hashem, com a permissão de Hashem. Shalom, shalom.